Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou que Bíblia deve ler com seus filhos. A sua dúvida é mais no sentido da versão da Bíblia em português. Qual utilizar para ler com seus filhos, considerando a linguagem arcaica da tradicional versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida ou revista e atualizada. Muitos pais sentem essa dificuldade, preocupados que seus filhos não venham a entender a leitura ou que precisem recorrer constantemente ao dicionário para entender algumas palavras mais difíceis. Você ainda demonstrou preocupação pelo fato de alguns utilizarem a versão arcaica em suas falas como forma de imprimir pompa e se orgulharem de usarem um vocabulário rebuscado. Na verdade, o português usado nas modernas versões da Bíblia de João Ferreira de Almeida é bem diferente da primeira edição dessa mesma Bíblia. Essa sim seria bem difícil de entender, porque traz um português arcaico ao extremo para nós hoje. Veja um exemplo do último capítulo de Lucas, na versão tradicional de João Ferreira de Almeida, como ele escreveu lá atrás. Entonces les abriu o sentido, para que entendessem as escrituras. E disse-lhes, afim está escrito. E afim foi necessário que o Cristo padecesse e o terceiro dia dos mortos ressuscitasse, e que em seu nome arrependimento e remissão de pecados em todas as nações se pregasse, começando desde Jerusalém, e destas cofas fois vos testemunhas. Eu li da forma como está escrito, no lugar de S usava-se o F, e outras coisas bem esquisitas. Talvez eles, obviamente, pronunciassem diferente disso, muito próximo ao sotaque de Portugal hoje do que o que nós falamos. Mas só por aí já dá para você ter uma ideia de como a nossa linguagem arcaica já está bem longe do que era a linguagem arcaica dos tempos de João Ferreira de Almeida. Muita coisa mudou no idioma nas versões atuais. Embora as versões Almeida Revista e Corrigida e Almeida Fiel sejam as que mais permanecem fiéis à tradição original do século XV, ou à versão original do século XV. Os meus filhos foram criados lendo desde a infância, a Almeida Revista e Corrigida. E ao invés disso impedir a sua compreensão da palavra, foi justamente isso que os ajudou a desenvolver um vocabulário que ficou além do que normalmente era encontrado em jovens, em crianças e jovens da mesma idade. Hoje eles estão já na faixa dos 30 anos. Portanto, não se preocupe com a questão da dificuldade da linguagem, porque isso é perfeitamente contornado, pois a essência do que eles precisam saber para serem salvos e conhecerem o Senhor é perfeitamente compreensível em qualquer versão. E se precisarem de um dicionário, isso será ótimo, porque os dicionários são feitos para nos ajudarem a aumentarmos o nosso vocabulário. É claro que quando ainda forem muito pequenos, você poderá escolher para eles livros bíblicos para crianças com versículos simplificados. Mas é bom ter cuidado, porque muitos escritores para crianças não são convertidos e cometem erros grosseiros nesses livros infantis. Mas a leitura de livros infantis e paráfrases não substitui a leitura da Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus tem poder. Procure também ler com eles a Bíblia, se possível diariamente, ajudando-os na compreensão das palavras mais difíceis. Em casa, nós tínhamos, quando as crianças eram pequenas, nós tínhamos o costume de ler diariamente 2 capítulos da Bíblia, um do Antigo e um do Novo Testamento. Mas isso também podia variar para um capítulo ou parte dele, dependendo da época e da disponibilidade de todos. Enquanto a agenda diária da família permitiu fazer isso, de manhã foi o que nós fizemos, mas depois acabamos adotando à noite como o momento da leitura. Mas era algo sagrado, Nós terminávamos de jantar, nos sentávamos todos na sala, primeiro cantávamos um hino e depois líamos 2 ou 3 versículos cada um, inclusive as crianças, quando elas já passaram a ser capazes de ler. Quando eu viajava a trabalho, minha esposa mantinha a leitura funcionando sem interrupção. Depois da leitura, eles podiam retomar os seus afazeres. A gente orava, nós nos ajoelhávamos e orávamos juntos, e depois eles podiam fazer o que quisessem, brincar, estudar, etc. Os frutos daquelas leituras
vamos chamar compulsória, os meus filhos colhem até hoje os frutos positivos daquelas leituras. É triste ver quantos pais dão pouca prioridade para a leitura bíblica em família. Sempre com o argumento de não terem tempo, ou que as crianças não gostam, ou que elas não querem largar o videogame, não querem sair do computador. Eu contesto esses argumentos. Se na minha família funcionou, deve funcionar em outras famílias também. E hoje, em muitas famílias tem funcionado. Se os membros de uma família têm tempo suficiente para assistirem juntos um jogo inteiro de futebol, um episódio de novela, um filme com quase 2 horas de duração, por que não tem tempo para ler a Bíblia em família? O que você às vezes faz em 15 minutos, você consegue ler um capítulo da Bíblia juntos, em família. E quem disse que as crianças não gostam da leitura da Bíblia? Enquanto elas ainda não sabem ler, os pais podem ler para elas e explicar o que leram, como quem conta uma história. Crianças adoram histórias, adoram quando os adultos contam histórias para elas. E quando elas aprendem as primeiras letras, são as mais motivadas a mostrar que sabem ler. E os pais devem incentivá-las a isso. O meu filho, ainda era bem pequeno, ele costumava copiar e imprimir versículos da Bíblia, que depois ele cortava, grampeava, fazia um pequeno caderno, um caderninho grampeado, e chamava de mini-bíblia. Sempre que nós recebíamos alguma visita, ele fazia questão de ler a sua mini-bíblia para as visitas. A questão toda está na formação do hábito. Nós ajudamos os nossos filhos a criarem hábitos, como o tipo de alimento que eles comem no café da manhã, ou nas refeições, os horários para a escola, diversão, lição, escovar os dentes, dormir, etc. A leitura bíblica diária em família deve ser incluída como um hábito na agenda familiar, tipo escovar os dentes. Portanto, eu sugiro que continue usando a Bíblia na versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, ou Almeida Fiel, ou até mesmo Almeida Revista e Atualizada. Use essas como base da leitura em família. Alternativamente, você pode usar a Almeida, uma outra versão mais simplificada, com vocabulário mais simples. Há versões mais modernas, como a nova versão internacional, NVI, que eu costumo usar quando eu gravo meus vídeos do Evangelho em 3 minutos, mas só porque ela troca o tu por você e o vós por vocês. Como os vídeos e áudios ficariam muito carregados de pompa na linguagem mais arcaica, eu optei pela simplificação. Mas eu sempre confiro antes, comparando a NVI, a nova versão internacional, com a Almeida corrigida, porque a NVI distorce algumas passagens e às vezes eu tenho que corrigir a passagem para poder falar nos vídeos do Evangelho em 3 minutos. Aí eu crio então uma versão híbrida até, para facilitar o entendimento sem perder o significado original da palavra de Deus.